Olá, seja muito bem-vindo ao programa Se Liga na Educação. Meu nome é Luiz Magno, mas as pessoas mais legais me chamam de Zinho ou de Luizinho. E como você sabe, hoje é terça-feira e terça-feira é dia de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui na Rede Minas. Então, você é aluno do terceiro ano, eu espero que você esteja muito confortável aí com seus materiais preparados, porque a nossa aula vai começar. Vamos lá? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre lógica e vida. Essa aula pressupõe a compreensão da habilidade 3.1.1 do CBC, que pressupõe clarificar noções de lógica, proposição e juízo, raciocínio e argumento a partir da distinção de validade e verdade. Pois bem, então vamos já a uma parte prática do nosso trabalho. Vamos lá. Vamos imaginar uma situação hipotética para tentar compreender um pouco mais como a lógica interfere diretamente na minha vida. Imagine que um crime foi cometido. Um crime. E você está no tribunal. Você faz parte de um júri que vai julgar esse crime. Então, você está num tribunal, estamos todos lá num tribunal, e desse lado existe um júri. Você está aqui. Aqui à frente, nós temos o acusado A, e mais embaixo nós temos o acusado B. O júri não sabe qual dos dois acusados cometeu o crime, mas eu vou dar um spoiler para vocês. O culpado do crime é o acusado A. Então, ele é o criminoso. Aqui, o inocente é o acusado B. Pois bem, imagine vocês que os próprios acusados são os seus defensores. E eles vão elaborar para esse júri uma série de argumentos para se livrar da prisão ou não. Então, vamos lá. Então, começando pelo acusado B, que é inocente do crime, ele começa de uma maneira muito tímida a falar com o júri. Só que ele está muito nervoso e ele não consegue estruturar as ideias de uma maneira que o júri seja convencido da tese que ele apresenta. Entretanto, o acusado A, ao realizar a sua própria defesa, é um homem muito articulado, fala com muita veemência e tem um poder de convencimento muito grande. É muito provável que o júri acredite nas palavras do acusado A do que nas palavras do acusado B, que é inocente. Então, o culpado vai acabar sendo livre e o inocente acabará sendo preso. Pois bem, nós estamos falando aqui de lógica e de argumentação. Quando nós falamos de lógica e argumentação, nós estamos falando de uma tentativa de convencimento por meio de determinadas razões. Essas tentativas podem acontecer de múltiplas maneiras. Pois bem, um argumento nunca é verdadeiro ou falso. A primeira proposição que a gente tem que trazer aqui para vocês. Um argumento nunca é verdadeiro ou falso, mas um argumento é considerado válido ou inválido. Vamos pensar juntos. Imaginem vocês que por mais que os argumentos construídos pelo acusado B sejam verdadeiros, ou seja, ele fala a verdade ao se defender, na verdade, ele não consegue construir uma lógica de pensamento capaz de convencer os jurados e, portanto, os seus argumentos são tidos como ruins. Portanto, nós podemos presumir a partir disso que esse argumento é inválido. O argumento vai ser invalidado. Tudo que ele disser vai ser invalidado. Entretanto, o acusado A, mesmo falando mentiras para o júri, consegue criar uma estrutura de pensamento com um poder de convencimento muito grande. O que acontece? Esse argumento, por mais que seja mentiroso, por mais que seja falso, é um argumento válido. Vamos tentar entender isso de uma maneira
mais pragmática. Vamos voltar aqui à nossa apresentação. Nós podemos resumir a nossa aula de hoje a partir da pergunta: como e quando a lógica se aplica à minha vida? Bem, a lógica pode te ajudar a escapar de um crime. Espero que não seja o caso de vocês aí. Entretanto, ela está contida na nossa vida cotidiana. Quando, por exemplo, você quer ir para aquela resenha com os amigos e você tem que convencer o seu pai ou sua mãe de que o lugar é bom e que todo mundo está indo, e aí seu pai ou sua mãe te diz assim: mas você não é todo mundo, então você vai ter que criar bons argumentos para convencer os seus pais. Mesmo que nesses argumentos você esteja falando a mentira, você esteja indo para um lugar péssimo, esteja falando para eles que você está indo para um lugar ótimo. Não importa. O que importa é pensar aqui se o seu argumento é válido ou inválido. Ou quando você, por exemplo, está naquela conquista com aquela paquera, com o crush, o famoso crush, né? Você está lá e você tenta convencer a pessoa de que você, cara, é uma pessoa bacana, interessante, legal e que se a pessoa ficar com você, ela vai estar ganhando também. Ou seja, a lógica está aplicada à nossa vida todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Não tem como fugir dela de maneira alguma. Eu indico para você um filme do Jim Carrey, ótimo, chamado O Mentiroso. Nesse filme, o Jim Carrey, ele é um advogado, só que é um advogado que ganha todas as causas, ele é muito mentiroso, tem um poder de argumentação muito grande. Entretanto, no dia do aniversário do filho dele, que era alguém que ele constantemente deixava na mão em datas comemorativas, o filho dele, ao assoprar as velas, faz um pedido dizendo que o pai, né, não consiga, a partir daquele momento, não consiga mais mentir. E este homem, que era um advogado que vivia basicamente da mentira, de defender pessoas ruins no tribunal, ele passa, a partir daquele momento, a não conseguir mais mentir, como que por um passe de mágica. E aí ele se envolve em situações muito engraçadas, muito divertidas. E ele, como advogado, passa a ter que utilizar apenas argumentos válidos e usando-se da verdade para convencer os jurados. Assistam esse filme, vocês vão gostar com certeza. Pois bem, mas o que é lógica? A gente pode pensar que ao usarmos a palavra lógica e lógico, nós estamos remontando de alguma maneira a uma tradição grega, né? Quando a gente pensa em lógica, nós podemos retomar os primeiros filósofos, os chamados físicos ou fisicalistas, os quais eles perguntavam sempre pela origem das coisas. Essa pergunta sistemática obedecia a uma lógica de observação da natureza do seu entorno e, a partir disso, eles tentavam entender se a lógica aplicada a determinado assunto, ela tinha, por exemplo, critérios a serem seguidos para se tornar verdadeira, interessante e válida. Essas indagações desses filósofos geraram dois ramos dentro da filosofia, a própria lógica e a ontologia, que diz respeito à realidade do ser, à realidade das coisas. Pois bem, o que é logos? O logos, ele é um discurso racional bem estruturado. E ele está presente na história da filosofia desde o princípio. Então, o logos obedece a uma regra. Possui normas, princípios e critérios para o seu funcionamento? Sim, evidentemente que a lógica exige regras para o seu bom funcionamento. Vamos pensar assim de uma maneira muito pragmática. Hoje nós vivemos um mundo que é todo regido pela lógica. Qual lógica? A lógica de programação. Por exemplo, se você realiza uma transação bancária, você tem determinados procedimentos para que essa transação ocorra da maneira correta. Por trás daquele mecanismo, existe implicitamente uma lógica que está secreta ao consumidor. Essa lógica, ela está incorporada em todo mundo. Vamos imaginar, por exemplo, uma música do Caetano Veloso. O Caetano Veloso recentemente lançou um novo álbum chamado Meu Coco. Nesse álbum, ele tem uma canção chamada Anjos Tronchos.
em que ele vai dizer que os anjos tronchos são aquelas pessoas que ficam lá no Vale do Silício criando tecnologias que fazem com que nossa vida inteira se torne um algoritmo. Vamos imaginar. Uma situação muito interessante, certa vez, aconteceu com a esposa de um amigo meu. Ela morava nos Estados Unidos, ainda mora, e ela fazia compras sempre no mercado e tinha um programa de cashback nesse mercado. Então, toda vez que ela passava uma compra, a registradora fazia o registro daquilo que ela estava comprando e devolvia uma determinada quantia de dinheiro para ela. Entretanto, ela ficou grávida e os hábitos alimentares dela se modificaram completamente, né? Quando uma mulher está grávida, ela passa a modificar os seus hábitos alimentares. Quando isso aconteceu, a própria máquina registradora identificou que ela estava grávida. Por quê? Porque através de uma análise, de uma lógica secreta ao consumidor, de uma lógica binária por trás daquela registradora, eles começaram a entender que o consumo daquela pessoa havia modificado de tal forma que coincidia normalmente com a dieta de uma pessoa grávida. Então, nós estamos falando de um mundo hoje, gente, em que não é possível fugir da lógica. Ela está presente em todos os momentos. Agora, por exemplo, quando você está assistindo a essa aula de filosofia. Pois bem, então a gente pode pensar a lógica como uma inferência. Como assim? Vamos pensar numa premissa. Visto que conheço X, disso posso concluir Y como consequência. Nós podemos pensar também a lógica como a exigência de uma coerência. Por exemplo, visto que X é assim, então é preciso que Y seja assim. Ou ainda, a exigência de que não haja contradição entre o que sabemos de X e a conclusão de Y a que chegamos. Ou quarto, exigência de que, para entender a conclusão Y, precisamos saber o suficiente sobre X para conhecer por que se chegou a Y. Essa definição, ela nos mostra que elas são absolutamente necessárias porque são noções implícitas e que estão pressupostas toda vez que afirmamos algo. Imagine vocês, quando a gente se depara com algo que não segue a lógica do cotidiano, nós dizemos assim: tal coisa não tem lógica. Por quê? Ao falar isso para alguém, a pessoa concordar com você, ela está concordando que por trás dessa palavra ilógico ou da palavra lógica, existe um argumento implícito. Ou seja, existe algo a ser descoberto por trás daquilo. Algo não está funcionando como deveria funcionar. Como é que a gente descobre esse argumento implícito? Vamos então para uma parte prática. Antes disso, eu pergunto a você, você sabe por que é tão difícil explicar um sonho? Porque todos nós já tivemos sonhos malucos, loucos, e quando a gente acorda, a gente tenta explicar esse sonho para alguém e de repente a gente não consegue explicar. Isso porque a lógica do sonho, ela não está ligada à lógica da existência na vida cotidiana, na imanência do nosso dia a dia. A lógica do sonho, ela traz consigo uma série de elementos que a gente pode aí partir para a psicanálise, o Freud pode dizer alguma coisa, ou o próprio Lacan, talvez o Lacan seja mais interessante nessa explicação, que muitas vezes, quando são transportados deste estado do inconsciente para o mundo da imanência, para a realidade, não fazem sentido, ou seja, não há correspondência no mundo em que a gente vive com aquilo que a gente sonhou. Então, se não há essa correspondência, então há uma dificuldade de linguagem. A minha linguagem vai ser incapaz ou vai ser muito precarizada, impossibilitando de que eu explique com precisão um sonho para você. Vamos à parte prática. Vamos lá. Vamos exercitar aqui um pouquinho os nossos conhecimentos. Esse cartaz aqui, ele foi produzido em 1943, quando os Estados Unidos estavam em guerra com a Alemanha nazista e havia uma falta de combustível no país e havia então um incentivo para que as pessoas
começassem a dar caronas umas às outras para se economizar combustível. Então, vamos analisar o cartaz. Aqui na primeira frase nós temos: quando você dirige sozinho, você dirige com Hitler. Junte-se hoje a um clube de caroneiros. Bem, nós podemos verificar aqui que esta campanha publicitária traz em si um argumento implícito. Vamos tentar decifrá-lo? Vamos lá. Vamos à primeira premissa. Nós sabemos que sentenças, ou seja, o conjunto dessa frase aqui, é chamado de premissa. Então, na nossa primeira premissa, nós temos: se faltar combustível nos Estados Unidos, Hitler será favorecido. Segunda premissa: se as pessoas dirigirem sozinhas, haverá falta de combustível nos Estados Unidos. Terceira premissa e conclusão: portanto, quem dirige sozinho está fazendo um favor a Hitler. Prestem atenção que a palavra portanto aqui na terceira sentença talvez seja a palavra mais importante nessa premissa, porque ela indica o desfecho de duas premissas ou mais, né? Então vamos lá. Se acontecer isso, tal coisa acontecerá. Portanto, isso também pode vir a ocorrer. Vamos pensar aqui. Nós temos a quarta premissa que diz: quem não se associa a um clube de carona solidária, dirige sozinho. Portanto, quem não faz favores a Hitler, associa-se a um clube de carona solidária. Nós podemos identificar aqui que esta premissa não é verdadeira. Não é verdadeira porque, se faltar combustível nos Estados Unidos, Hitler será favorecido? Vamos analisar, por exemplo, a premissa número 3. Ela diz: portanto, quem dirige sozinho está fazendo um favor a Hitler. Imagine vocês que possam existir pessoas na época, poderia ter existido pessoas na época, que elas estavam dirigindo os seus carros sozinhas por outros motivos, não porque elas colaboravam com a ideia, com o pressuposto e com as ideologias de Hitler. Então, a premissa é tida e é entendida como falsa. Entretanto, o conjunto dos argumentos é um conjunto válido, porque a organização das premissas, premissa 1, premissa 2, a terceira conclusão, vamos passar. A terceira conclusão serve como premissa para a quarta premissa também. Então vem a quarta premissa e a quinta. Vamos verificar aqui que, mais uma vez, é bom lembrar que argumentos não são verdadeiros nem falsos e que eles podem ser bons ou ruins. Um argumento bom é um argumento válido. Um argumento ruim é um argumento inválido. Quando um argumento... Aqui é exatamente a explicação disso. Retomando. Como e quando a lógica se aplica à minha vida? Bom, a lógica se aplica à sua vida todos os dias, quando você está no trânsito, porque os semáforos funcionam a partir de uma lógica de programação, quando você tenta convencer alguém sobre determinada tese que você tem, quando você quer conquistar uma outra pessoa, enfim, quando você acessa suas redes sociais, a lógica está presente em todos os âmbitos da sua existência e é impossível fugir dela. Lembrando, gente, que esta é uma aula introdutória. A lógica tem muitos conceitos e se você se interessar pela temática, procure o seu professor de filosofia aí na sua escola e tente, junto com ele, se aprofundar no tema. Pois bem, faça uma campanha você mesmo. Sugiro que você se reúna com seus amigos ou com o seu professor e crie uma campanha publicitária criando argumentos verdadeiros e uma estrutura de argumento válida, tá bom? Apresente isso para os seus colegas. Essas são as nossas referências bibliográficas
Eu agradeço a sua presença e a gente se vê numa próxima aula.